Oi gente, aqui é a professora Regiane e nesse vídeo eu vou falar sobre frações, adição e subtração. Então a gente vai aprender aqui como a gente vai somar e fazer conta de menos com frações, sejam elas denominadores iguais ou denominadores diferentes. E eu vou explicar aqui o porquê, o como, para a gente entender o que está por trás do método prático. E aí no final a gente passa para a parte prática também. Então fica aí comigo no vídeo. Então, começando quando os denominadores são iguais, né? Então, lembrando, a parte de cima a gente chama de numerador e a parte de baixo de denominador. Vamos lembrar também como a gente pode representar através de um desenho a fração 1/4. Aqui eu vou usar um retângulo. Então, esse retângulo eu vou dividir ele em 4 partes, porque eu divido pela quantidade que tem no denominador, e eu vou pintar a quantidade que está representada no numerador. Então, eu vou pintar um quadradinho de 4. Então, aqui está a minha representação da fração 1/4. E aí eu quero somar 1/4 com 2/4. Então, como que eu faço aqui a representação também através dos desenhos? Primeiro, eu vou desenhar do mesmo tamanho, um mesmo retângulo, e vou dividir também em 4 partes, porque os denominadores são iguais, então eles vão ser divisíveis sempre pela mesma quantidade, né? E aí eu vou pintar duas partes, porque aqui eu tenho o número 2. E aí eu pintei de cores diferentes, vocês já vão entender o porquê. Então, se eu quero somar essas duas frações, como que eu posso pensar isso? Primeiro, através do desenho, vamos entender. Eu vou ter que o desenho vai alterar? Não, o desenho ele se mantém o mesmo. Eu vou desenhar o mesmo e aí eu vou pegar, olha, a parte que eu pintei aqui em azul e vou pintar aqui nesse novo desenho. E as duas partes que tá pintada aqui em rosa, eu vou pintar aqui também, sem sobrepor nenhuma. Então, no final, qual é a fração que representa aqui esse meu resultado? Eu tenho, então, 4 divisões aqui, né? Tenho 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E eu pintei 3 partes, então a fração aqui é 3/4. Bom, esse é através de desenho para você entender o porquê. Depois que você entendeu bem o porquê, a gente pode partir para a parte prática também aqui. Então, que é o quê? Eu vou manter o denominador, porque veja, eu não alterei o meu desenho, a quantidade de divisões no meu desenho mantém a mesma, por isso que a gente mantém o denominador. E na parte de cima, a gente fez o quê? Olha, a gente juntou esse com esses dois, então a gente soma os numeradores. Então, 1 mais 2, 3. Então, a gente chega aqui no 3/4, que é a nossa resposta. Agora, vamos falar quando os denominadores são diferentes, tá? Vale tanto para adição quanto para subtração. Bom, vamos pensar pelos desenhos também. Tenho aqui 1/4 novamente, então eu vou usar ali a figura que eu tinha feito, que é dividir em 4 partes e pintar uma. E agora eu vou ter a fração 1/3. O que acontece aqui? Eu vou desenhar, então, o meu desenho até aqui, a terceira parte, para dividir por 3? Não, porque fração, eles estão representando um todo. Então, esse todo, ele tem que se manter o mesmo tamanho. Então, eu vou desenhar um retângulo do mesmo tamanho do anterior, só que esse novo retângulo, eu tenho que dividir ele em 3 partes iguais. É isso que vai acontecer. E eu vou pintar uma parte dela ali. Então, colocando agora o desenho bonitinho que eu fiz aqui para vocês, eu tenho aqui a representação de 1/3. Mas como a gente soma isso com o desenho? Usando o desenho, não dá para somar direto, porque veja, não dá para eu juntar isso daqui com isso daqui e fazer uma divisão, né? Não dá para fazer a mesma divisão. Então, pensando que a gente tem que ter a mesma quantidade de subdivisões, né? Tanto aqui quanto aqui, aí eu vou testando. Não dá para dividir em 8 partes aqui, porque eu não consigo dividir aqui embaixo em 8 partes. Então, qual que vai ser essa quantidade, né? Essa quantidade vai ser o que a gente chama lá depois, quando a gente vai fazer o método prático, de MMC. Então, tem que ser um número que é o quê? Divisível tanto por 4 quanto por 3, justamente para eu conseguir dividir essas minhas quantidades. Esse número é o 12, porque 12 eu consigo fazer 12 dividido por 4 e consigo fazer 12 dividido por 3. Então, eu vou redesenhar isso aqui com 12 divisões, em ambos os casos. Só que acontece, quando eu divido em 12, aqui a minha parte que eu tinha 1, olha só, ela vai ter agora 3, porque para dividir em 12, eu tenho que dividir cada um dos quadradinhos aqui em 3 partes, porque 4 vezes 3 dá 12. E aí, então, eu vou ter agora pintado 3 partes, então altera-se o numerador, quando altera-se o denominador, tá?
mas elas são frações equivalentes, porque elas estão representando uma mesma quantidade. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a outra fração. Então, com a outra fração, eu vou dividir em 12 partes também. Só que para dividir ela em 12 partes, eu já estou dividida em 3. Então, 3 vezes quanto que dá 12? É 3 vezes 4. Então, eu tenho que dividir aqui, ó, em 4 partes. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, em todas as partezinhas dele, ó. Então, veja que quando eu divido em 12 partes aqui, eu tô pintado agora 1, 2, 3, 4 partes. Então, a minha fração vai ser 4 dozeavos. Agora sim eu tenho o mesmo denominador e eu posso usar o método que a gente aprendeu aqui, que é o método de quando eu tenho denominadores iguais. Então, eu faço o mesmo desenho, né, coloco as mesmas divisões e aí eu vou pintar 3 partes de rosas e 4 partes de verde. Então, eu vou juntar tudo isso aqui. Juntando, então, a gente vai ter 7 partes pintadas aqui. Então, a fração que representa isso é 7 dozeavos. Então, a soma de 1/4 mais 1/3 é 7 dozeavos. Agora, vamos entender usando o método prático. Usando o método prático, o que a gente tem que fazer? Bom, a ideia é a mesma dos desenhos, por isso que eu apresentei primeiro para vocês os desenhos. Eu tenho que pensar em um número que divide o 4 e o 3. Então, esse número tem que ser, né, divisível por 4 e divisível por 3. E eu consigo isso através do MMC, entre 4 e 3. Quanto que é o MMC entre 4 e 3? Lembra que MMC é uma decomposição com números primos. Números primos são aqueles divisíveis por 1 e por ele mesmo, exceto o 1, tá? Então, é o 2, o 3, o 5, o 7, por aí vai. E no MMC, a gente faz a decomposição com os dois números juntos ao mesmo tempo. Aí eu vou começar aqui pelo 2. 2 divide alguém? Divide o 4. Então, eu deixo ele aqui, né? Não preciso trocar e faço 4 dividido por 2, 2. O 3 não é divisível por 2, ou seja, a divisão não dá exata. Então, eu vou repetir. O importante, o número que eu coloco aqui, ele é dividir pelo menos um dos números que eu tenho aqui, tá? Se não dividir nenhum, eu tiro e coloco outro. Ele não precisa dividir os dois ao mesmo tempo. Aí eu vou aqui para baixo, 2 e 3. Dá para eu dividir por 2 de novo, porque eu tenho um 2, né? E 2 dividido por 2 é 1. E o 3 novamente eu vou repetir. Agora que eu cheguei em 1 aqui, ó, eu já terminei a divisão dessa parte de cá. Então, eu vou fazer agora da parte de cá, que eu ainda não dividi ele, né? 3 eu divido por 3. 3 também é um número primo. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Quando chegar todo mundo em 1 aqui, eu terminei o meu MMC. Então, eu venho aqui e vou multiplicar, olha, todo mundo que tem aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, meu denominador aqui vai ser 12. Eu vou reescrever as minhas frações com frações equivalentes. E aí, como eu estou escrevendo com frações equivalentes, né, vamos lembrar como que a gente faz isso. Se eu tenho 12 aqui embaixo, eu peguei a primeira fração. A primeira fração eu tenho que pensar 4 vezes quanto que dá 12? Ah, é 4 vezes 3. Então, em cima eu tenho que fazer a mesma multiplicação. 1 vezes 3, que dá 3. Então, por isso que aqui vai ser 3. Mas na regra prática, o que a gente aprende, né? Aqui eu estou explicando o porquê da regra prática. A gente aprende que é divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Depois que eu entendi bem isso daqui, eu posso partir para a regra prática, tá? Então, eu posso fazer 12 dividido por 4, dá 3. 3 vezes 1, dá o 3 que a gente encontrou aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com a fração 1/3. A gente vai reescrever ela com a fração equivalente, onde o meu denominador é 12. E aqui, eu tenho que pensar a mesma coisa. 3 vezes quanto que dá 12? É 3 vezes 4, né? Então, eu vou em cima e vou fazer 4 vezes o número que eu tenho aqui. E aí, 1 vezes 4 dá 4. Por isso que aqui é 4. Usando o método prático, também a gente chega em 4. Olha, 12 dividido por 3 dá 4. E 4 vezes 1 é 4. E aí, agora sim, eu mantenho o meu denominador. Lembra, a gente não vai fazer mais riscos de divisões lá na figura. Ela vai manter 12 divisões. E eu vou só somar a parte de cima. Então, 3 mais 4, 7. Então, aqui aprendemos agora pelo método prático como a gente faz a adição de frações com denominadores diferentes. O mesmo vale para subtração, tá? A gente faria da mesma forma. E se você quiser continuar estudando comigo, eu tenho um e-book de matemática básica, que tem explicação, exemplos e exercícios para você praticar.
Ah, e além do e-book, eu também tenho um curso online de matemática básica com 21 aulas gravadas e as 3 primeiras estão disponíveis gratuitamente.